não estavam vindo na gravação. Então, queria agradecer a presença do professor José Rezende, professor de Filosofia do Direito do Mackenzie, e para a gente encerrar esse ciclo de palestras nesse primeiro semestre, o professor Rezende vai comentar um texto do Kelsen, pouco conhecido aí, do início da sua produção intelectual, que é sobre o direito como ciência normativa. Então, queria abrir, pode falar o quanto tempo quiser, e a gente abre um tempo para o final, para as perguntas. Temos aí até 4 horas no máximo para a gente fechar a sessão, mas, por favor, fique à vontade aí. Já é uma pesquisa de longo tempo, como você estava comentando, né? Ter achado esse texto e ter explorado as ideias do Kelsen nesse texto. Nicolas, se quiser sentar aí, pode vir aqui também. Bom, você escolhe aí. Dá para falar nesse aqui? Acho que sim. Boa tarde, pessoal. Consegue me ouvir aí? Bom, como eu disse, meu nome é José Rezende, né? E falar um pouquinho mais ainda, né, de Kelsen para vocês. Assim, a minha especialidade, na verdade, não é Kelsen, né? Eu mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz tudo em neocantismo, né? Só que esse texto aqui, estava contando inclusive para o Lucas, né? Foi na época do mestrado, eu fui na Alemanha, aquela coisa, fiz na alemão e fazer um estágio de pesquisa também. E aí, né, não estava tudo online como a gente tem hoje, né? Tinha aquela loucura, que eu não sei se o pessoal um pouquinho mais velho aqui lembra disso, né? Você ia falar, traz um xerox para mim, não sei o que tem. Então ficava na biblioteca, tinha xerox. Eu achei esse texto do Kelsen, que é de 1916. Kelsen tinha 35 anos de idade quando escreve esse texto aqui. Kelsen já era doutor pela Universidade de Viena, né? Já tinha feito a sua tese de livre docência, né? Que é requisito, né? Que era requisito para ser professor universitário na Alemanha. E aí ele estava esperando a oportunidade, né? E ele só vai virar professor mesmo com 38 anos, né, em 1919. Ele vira professor de Direito Público, né? Na Universidade de Viena. Então, é um texto muito interessante que é alguém, um jovem intelectual promissor, né? Mas que não é ninguém ainda, né? Não tem um posto acadêmico ainda, né? E está querendo mostrar serviço, né? E é interessante isso, ele entrar num debate com, digamos, os bambambãs da filosofia na época ali, que eram os neocantianos, né? O neocantismo também aí precisaria de uma tarde só para isso, né? O neocantismo foi um movimento filosófico assim que teve muita força, as pessoas não têm noção disso, mas dominou assim o mundo germânico, né? Do final do século XIX até ali 1920, até a Segunda Guerra Mundial. Só que aí desaparece depois, né? Tem um desaparecimento, ficou muito identificado com a República de Weimar, então tem toda aquela coisa, ascensão do nazismo, as filosofias da vida, existencialismo, e assim, o neocantismo é escanteado. E aí, só mais tarde ele começa, né, a ser recuperado, e faz uns 30 anos aí, assim, que as pessoas recuperaram esses autores e tal. Então, mas aí quando eu descobri esse texto, eu achei muito interessante, né? Pô, o Kelsen falando dos neocantianos, estava justamente no mestrado que fiz sobre Emil Lask, né? E tem um texto do Kelsen discutindo com Lask, né? O texto que eu estou estudando. E depois eu descobri também Rickert, Radbruch, né? Então, peguei esse texto. E esse texto ficou na minha mesa, assim, por anos, né? Anos até agora, aliás. Ficou, então, 20 anos aí lá na mesa. Não, vou ler. E uma dificuldade é que está em alemão gótico, né? Então, difícil traduzir aquilo ali, apesar, gente, que hoje o ChatGPT-4 consegue traduzir aquilo ali mesmo quando ele consegue, quando tem erro, não lê as letras, ele consegue traduzir, né? Depois que eu fiz a tradução, que o negócio, que a tecnologia chegou para fazer. Então, refiz uns trechos, aliás, dá para ler. Mas, bom, esse é a historinha, né? Esse texto ficou na minha mesa lá por 20 anos, aí o Lucas falou, vai ter esse evento aí, não sei o que tem. Aí eu falei, chegou a hora então, né, de ler isso aqui, de tentar ver quais são as críticas, e eu vou tentar apresentar isso para vocês, tá? Bom, qual que é o problema, né, do Kelsen? Ele parte do quê? O que mobiliza ele para escrever isso aí? É a determinação do objeto de pesquisa da ciência do direito. Kelsen, né, está se perguntando do que trata o direito, né? Qual que é o objeto de investigação do direito, né?
era mais ou menos consenso na época, né, que o direito, do ponto de vista científico, se encontrava numa situação muito calamitosa. Não havia um consenso mínimo sobre qual era o objeto de pesquisa do direito. Nos congressos de direito, era possível encontrar as mais variadas posições. Alguns defendiam que a ciência do direito tratava, por exemplo, de fatos sociais. Outros defendiam que tratava de valores. Outros defendiam que tratava de normas. Outros defendiam, né, que o direito tratava de uma mistura, de algum tipo de mistura dessas três coisas, né? Esse negócio de fato, valor e norma, né? Isso era intensamente discutido, né? Isso não foi Miguel Reale que inventou isso. Aliás, Miguel Reale diz isso, né? As pessoas aqui não leem. Então, tinha essa discussão, né? Trata do quê? Fato, valor, norma, de uma combinação dessas coisas. E aí, a questão é, se uma ciência que não tem clareza sobre qual é o objeto de pesquisa dela, não vai se desenvolver, né? Então, esse é o ponto. E o Kelsen vai entrar nessa discussão defendendo a tese de que a ciência do direito seria um tipo de ciência normativa, ou seja, uma ciência que tem como objeto de pesquisa normas. Tá? Para defender essa tese, o Kelsen vai travar um debate com o chamado neocantismo de Baden, né? Que no texto aqui tem o Windelband também, que é o pai, né, dessa corrente de pensamento aí, mas não é, Kelsen não trabalha com ele. Kelsen, nesse texto, vai pegar o Rickert, né, que vai ser o professor orientador do Lask, depois o Lask, que vai ter um trabalho sobre direito importante também, o Kantorowicz e o Radbruch, né, Gustavo Radbruch. Esses neocantianos, eles defendiam que a ciência do direito seria um tipo de ciência cultural, ou seja, uma ciência que trata de objetos culturais. De modo que o direito seria um objeto cultural. Então, vamos saber o que é isso. Né? E aí, antes da gente entrar na discussão, por que o Kelsen resolve discutir com esses neocantianos? Porque eles eram muito poderosos no mundo intelectual da época. Né? Davam as cartas ali. Né? Exerciam uma influência enorme na academia, né? Determinavam assim, as cadeiras, né? As cátedras, né? Nessas universidades germânicas aí, né? Incluía a Áustria também, Suíça, influenciava na organização da universidade. Só para, né, lembrar, o Windelband, que não vai aparecer nesse texto aqui, mas o Windelband ele foi reitor da Universidade de Estrasburgo e ele tem um texto, ele ficou muito famoso, que é o discurso, né, que ele dá, né, que ele profere quando ele toma posse como reitor da universidade, e é tratando justamente da organização da universidade, essa divisão de ciências naturais, ciências humanas ou culturais, né? Havia uma discussão na época ali na Alemanha, o pessoal propunha, né, que você vai ter por um lado ciências naturais, por outro lado as ciências do espírito, havia muita discussão o que é essa ciência do espírito, o que é espírito aí. O Windelband muda isso em grande parte, né? Isso a gente tem influência até hoje, essa forma de organização, né, das universidades aqui no Brasil, por exemplo, né, no mundo ocidental. A gente deve isso em grande parte aos franceses, né, a departamentalização, né, mas essa divisão das áreas, né, como a gente faz hoje, ciências humanas, ciências naturais, né, em grande parte está dentro dessa discussão aqui. Você vê, então, a importância, né, que esse pessoal tinha. E o Kelsen quer mostrar serviço. Né? Então, ele entra nessa discussão. Esse debate sobre a delimitação do objeto das ciências, e especificamente sobre o objeto da ciência do direito, será também um debate sobre o método das ciências. Né? Os neocantianos vão defender que os objetos das ciências naturais se diferenciam dos objetos das ciências humanas, das ciências culturais ou sociais, né? Em função do método. Por exemplo, um ser humano, dependendo do método de pesquisa empregado pelo pesquisador, pode ser visto como uma espécie de primata, portanto, um objeto natural, né, biológico, ou como uma pessoa, um objeto social. Né, que vai determinar isso é o método. Já outras escolas de pensamento, e aí parece se incluir o Kelsen, né, já nessa época, vão defender que só há um método científico, uma única forma ou caminho, né, de se produzir conhecimento, o qual se aplicaria a qualquer tipo de objeto, inclusive objetos não físicos, puramente ideais, né, como seria o caso das normas, que é o que vai defender o Kelsen. Bom,
Esse é o problema, digamos assim. Qual que é o direito trata do quê? E agora, qual que é o ponto de partida do Kelsen? Né? Ele vai partir aqui do Herbart, né, que é um cara muito importante na época, né, um lógico, um pedagogo também. Tem um livro dele que vai ser muito influente, chamado Metafísica Geral, né? Mas o que o Herbart faz é se apropriar de Kant. Então, a influência aqui do Kelsen é Kant. Né? O ponto de partida dele aqui é uma distinção que o Kant faz. Segundo Kant, né, do ponto de vista do conhecimento, o mundo, né, se apresenta ou como natureza ou como reino dos fins. Né? O que é natureza? É o mundo ordenado por meio de leis naturais, o que também chamamos de existência, realidade, o mundo do ser. A categoria fundamental que nos permite o entendimento desse mundo é a causalidade. Os fenômenos naturais são causalmente determinados, pois são ordenados por meio de leis naturais. E o que é isso que o Kant chama de reino dos fins? Né? É o mundo ordenado por meio de leis que agentes racionais estabelecem. Que também, né, entendemos aí, que vamos entender, então, como mundo cultural. É chamado de reino dos fins, né, parece que soa meio estranho primeiramente, mas é chamado de reino dos fins porque os indivíduos desse mundo agem voluntariamente por meio do estabelecimento de fins para suas ações. Né? Ou seja, eles não permanecem condicionados às leis naturais, mas criam suas próprias regras de comportamento, o que vai produzir fenômenos éticos, políticos, econômicos, religiosos, né, jurídicos, etc., né, o que não é natural. Para Kant, o ponto fundamental dessa distinção está na liberdade. No mundo do ser, não há liberdade, pois tudo é causalmente condicionado pelas leis naturais. Por outro lado, o reino dos fins é o reino da liberdade, pois nele tudo é produto da ação livre de agentes que, buscando determinados fins, criam um mundo de como as coisas devem ser. Né? Por isso que é o mundo do dever ser, né? Que as coisas devem ser. Já Kelsen, então, esse é o ponto de partida do Kelsen. Só que o que o Kelsen faz? Né? Kelsen não está preocupado com a liberdade. Ele parte dessa oposição do Kant, mas o seu interesse está apenas nas normas artificialmente criadas pelos agentes no reino dos fins. Kelsen acredita que essas normas artificiais, uma vez estabelecidas pelos agentes, passam a constituir uma instância independente, que pode ser investigada autonomamente, de modo que a realidade social e psicológica dos agentes pode ser desconsiderada, juntamente com o problema, tão caro a Kant, né, de entender como esses agentes, que ao mesmo tempo são seres condicionados por leis naturais, conseguem agir por dever, criando normas. Ou seja, como é que é possível a liberdade? Né? Esse que é o ponto, né, de Kant aqui. Mas Kelsen ignora isso, ele está preocupado só com essa instância de normas. Né? Bom, essa desidratação do reino dos fins faz com que Kelsen veja o dever não mais como expressão da liberdade, mas simplesmente como o sentido da norma. Né? Ou seja, exigência, ele passa a ver isso numa perspectiva puramente semântica. Né? Dever é simplesmente exigência, ordem, aquilo que deve ser cumprido. Né? Do mesmo modo, a noção de valor, né, não é mais vista como o que orienta o ato livre, mas simplesmente como o contrário do ser. Enquanto o mundo do ser tem existência, o mundo das normas, vai dizer que Kelsen, tem apenas validade. Né? Dentro dessa instância pura de normas, se encontrariam vários complexos de normas. Kelsen usa essa expressão, aqui ele fala de sistema, ele está falando de complexos mesmo. Né? Então, dentro dessa instância de normas, se encontra vários complexos, cada um deles constituindo o objeto de uma ciência específica. E aí, Kelsen dá 3 exemplos, né, que são muito elucidadores aqui do que ele vai fazer. Ele vai citar as regras gramaticais, as regras éticas e as regras jurídicas. E aí ele comenta, alguém que investiga as regras gramaticais da língua portuguesa não precisa conhecer a evolução histórica dos modos de falar e escrever que deram origem a essas regras.
caberia ao gramático apenas investigar a sistematicidade dessas regras. Do mesmo modo, não caberia à ética, enquanto uma disciplina científica, investigar quem dita as normas éticas. Se são líderes religiosos, líderes sociais, se é produto de uma evolução social, né, se é sedimentada pela cultura, ou como as regras éticas são ditadas, né, se é um processo autoritário, se é consensualmente, ou se é uma sedimentação por meio de costumes, né. Caberia ao cientista da ética, né, apenas analisar a sistematicidade das normas éticas, discutir, né, quem cria a norma ética, como é que elas são. Esse é trabalho do sociólogo, do historiador, né, mas não de um cientista, né, ético, que estuda, né, na ciência ética. A mesma coisa aplicaria-se às normas jurídicas. Não caberia ao cientista do direito investigar quem criou normas jurídicas, se for um chefe guerreiro, um rei, ou um parlamento democraticamente eleito. Nem as motivações psicológicas ou os condicionamentos sociais que influenciaram a sua criação. Quem deve investigar essas coisas é o psicólogo, é o sociólogo, é o historiador, e que eles não está desmerecendo, né, de maneira alguma, mas é outro objeto de pesquisa, né? Esses trabalham com o mundo do ser, segundo o Kelsen. Já o cientista do direito trataria apenas da sistematicidade das normas jurídicas. Bom, uma vez estabelecida essa oposição entre a dimensão do ser e a dimensão das normas, Kelsen, então, classifica as ciências em ciências causais, né, estuda o mundo do ser, e as ciências normativas, né, que estudam essa dimensão etérea, né, das normas. Sendo a ciência do direito um exemplo puro do segundo tipo. Bom, mas quando se alcança esse ponto aqui, né, dessa distinção, o Kelsen não se aprofunda mais. Kelsen não vai discutir a natureza, né, entre aspas, aqui, dessa instância de normas, ou esse modo de não ser, né, da norma, fala da existência de validade, não tem existência, tem validade, né? Esse modo, né, puramente semântico ideal. Não entra nessa discussão. A partir, né, de certa altura no texto, ele passa simplesmente a criticar, agora debater e criticar a filosofia dos valores dos neocantianos, especificamente as noções de ser, de dever, de valor, de objeto do direito, de ciência do direito. Por meio dessas críticas, ele aparentemente quer mostrar que as suas concepções sobre esses mesmos termos, apesar de vagas, pouco definidas, seriam mais consistentes e, por isso, deveriam prevalecer. Bom, para entendermos essas críticas, né, do Kelsen, aos neocantianos, escolas neocantianas, né? As duas mais famosas é a escola de Baden, mas também tinha a escola de Marburgo, né? Então, eu vou fazer uma apresentação agora rápida aqui, tendo por base o Rickert, né, que vai ser a base depois para os outros neocantianos, e aí depois vamos ver as tretas, né, as críticas que o Kelsen faz a esses neocantianos, e os problemas dessas críticas. Então, apresentando a filosofia dos valores aqui em termos gerais, né? A filosofia dos valores também pode ser vista como um desdobramento da contraposição estabelecida por Kant entre natureza e reino dos fins. Entretanto, os caminhos percorridos e os resultados alcançados serão bem diferentes daqueles do Kelsen. Para Rickert, toda forma possível de sentido, Sinn, né, no alemão, toda forma possível de sentido, seja sentido científico, ético, estético, econômico, religioso, jurídico, toda forma possível de sentido é vivenciada por meio de atos de tomada de posição em função de valores. Por exemplo, a beleza de uma obra de arte, a bondade de uma ação, a justiça de uma decisão judicial ou a veracidade de um conceito científico são sentidos que vivenciamos por meio de atos de tomada de posição em função de valores, respectivamente, o valor ético, né, que é o belo, o valor
o valor estético, que é o belo, o valor ético, que é o bem, o valor jurídico, que é o justo, e o valor teórico, que é a verdade, né, ou verdadeiro. Valores não são alguma coisa, não têm existência, seja física ou psíquica, não estão em algum lugar, nem surgem em algum momento. Valores apenas valem, têm validade. Tá? E aqui só um parênteses rápido. Um ponto que esses neocantianos sempre insistem, né? A linguagem humana, a gente não foi feita para falar de valores. A linguagem humana evoluiu para falar, né, de coisas físicas, do mundo ao nosso redor. Quase todos os substantivos que a gente usa e verbos são meio metáforas físicas, né? Então, é muito difícil você ter, é muito pobre a linguagem para falar de valores, né? Então, às vezes, fica muito mais negativa. Então, eles falam, o que o valor é? Bom, o valor não existe. O valor não está em algum lugar, não vem de algum lugar. O valor simplesmente vale, tem validade. Essa validade é apenas um ideal de validez incondicionado que é postulado em todo ato de tomada de posição. Quando apreciamos a beleza, por exemplo, de uma paisagem, quando agimos moralmente, ou quando julgamos que um conceito é verdadeiro, cada um desses atos carrega a pretensão de ser incondicionadamente válido. E essa pretensão a essa validez incondicional, o que estrutura a vivência dos sentidos, os quais, todavia, só se realizam de modo condicionado e limitado. Como valores são meros postulados de validez incondicionada, não é possível defini-los diretamente, sob pena de se cair em alguma construção metafísica arbitrária. Valores só podem ser pensados como a contraparte incondicionada da condicionalidade dos sentidos. Desse modo, todo sentido que podemos vivenciar pode ser visto como uma realização mais ou menos limitada, né, de valores. Indiretamente, os valores também podem ser considerados por meio da noção kantiana de dever. Né? Como assim? Zola. Né? Tal qual uma ação praticada por dever, na qual o sujeito se representa e age em função de uma lei que tem como único fundamento o próprio respeito à lei, na vivência do sentido, o sujeito não se posiciona em função de algum impulso, um sentimento, ou guiado por alguma finalidade prática, mas apenas por valor, que ele se representa como uma validez incondicionada. Por exemplo, diante de um conceito verdadeiro, o sujeito do conhecimento deve reconhecer a validade desse conceito, de modo a vivenciar o seu sentido científico. Segundo Rickert, as vivências de sentido muitas vezes resultam em bens culturais, que são os elementos constitutivos do mundo da cultura, né? O que Kant chamaria, né, de reino dos fins. Um bem cultural é produzido quando um ato de tomada de posição em função de um valor não se limita à vivência do sentido, mas produz uma transformação no mundo. Quando isso acontece, o valor é realizado num bem. Por exemplo, quando um escultor, movido pelo valor estético da beleza, produz uma escultura, a beleza se realiza naquela escultura. No âmbito da ética, os bens culturais são, por exemplo, os comportamentos éticos dos indivíduos, os quais realizam o valor ético do bem. No âmbito da linguagem, os bens culturais são, por exemplo, os substantivos de uma língua, que realizam o valor da verdade pré-cientificamente. No âmbito da ciência, os valores culturais são, primariamente, os conceitos científicos, os quais realizam o valor verdade. Já no caso do direito, os bens culturais são todas as entidades produzidas ou que se produzem em função do valor justiça. O que começa, obviamente, com as leis positivas, mas incluiria também, aqui sou eu falando, não é o Rickert, né, mas incluiria também códigos, procedimentos, processos, arquivos, juízes, advogados, funcionários públicos, tribunais, penitenciárias, uso organizado da força pelo Estado, né, teorias, estava, né, relendo isso aqui, hoje eu pensei nisso, teorias de interpretação, como a gente estuda, tá? Mas isso aqui eu vou comentar sobre isso mais para o final.
Observe-se que esses bens culturais, assim como as vivências de sentidos, realizam os valores apenas de modo parcial e condicionado. Como se viu, valores não têm existência. São meros postulados de validez incondicionada que orientam os atos de tomada de posição de seres humanos. Assim, não existe um bem cultural puramente, absolutamente belo, bom, justo, verdadeiro, mas apenas parcialmente belo, bom, justo, verdadeiro. Bom, agora vem um ponto importante da teoria da filosofia dos valores aqui, que vai ser fundamental para o debate com o Kelsen. Os bens culturais científicos, que são as proposições verdadeiras e os conceitos propriamente científicos, têm a característica de se aplicarem sobre os outros bens culturais, inclusive sobre eles mesmos. Cognitivamente, tudo o que podemos pensar, falar ou escrever, por exemplo, sobre obras de arte, sobre a moralidade de comportamentos, sobre a justiça ou injustiça de leis e decisões judiciais, e sobre a própria verdade ou falsidade de teorias científicas, só é possível por meio de atos práticos de tomada de posição em função do valor verdade. Algo que começa pré-cientificamente na formação de nomes comuns nas línguas humanas e depois se completa com a formação dos conceitos propriamente científicos. Desse modo, quando alguém aprecia esteticamente a beleza de uma obra de arte, não há nenhuma forma de conhecimento envolvida, nem mesmo pré-científica. Mas quando esse alguém começa a pensar e a falar sobre essa vivência, ou quando tenta elaborar uma teoria estética para explicar aquela obra de arte, aí o âmbito estético é abandonado e o que se tem são apenas vivências de sentidos científicos e os seus respectivos objetos culturais, bens culturais. Né? No âmbito do direito, apesar de Rickert não desenvolver isso, aconteceria a mesma coisa. A vivência do sentido da justiça e os respectivos bens culturais jurídicos só podem ser pensados e conhecidos quando são reconstruídos por meio de atos de tomada de posição em função do valor verdade e seus respectivos objetos culturais, ou seja, as proposições, os conceitos que formariam, né, o conhecimento jurídico. Dependendo do ato judicativo, dependendo de como o ato judicativo visa o valor verdade, o que a gente vai chamar aqui de valor cognitivo, né? Dependendo de como o valor verdade é visado, o conceito científico produzido pode ser individualizante ou generalizante. Os conceitos individualizantes são típicos das ciências culturais, ciências sociais, humanas, né? História, que são ciências que trabalham com eventos, com a singularização de eventos. Os conceitos generalizantes, por outro lado, são típicos das ciências naturais, que são ciências que trabalham com regularidades, com leis naturais. Com isso, Rickert divide as ciências em ciências naturais, por um lado, e ciências culturais, por outro lado. As ciências generalizantes, apesar de terem se desenvolvido primeiro na história humana, são secundárias do ponto de vista lógico. Primitivamente, o mundo se apresenta numa tessitura ideográfica em função de valores gerais compartilhados pelas comunidades humanas. Deixa eu só fazer um comentário aqui sobre essa palavra, né? Ideográfico. Né? Na verdade, isso aqui vem de Windelband, né? Que não aparece aqui no texto, mas o Windelband, que é o pai da filosofia dos valores, né? Da escola neocantiana de Baden, ele vai fazer essa distinção entre ciências naturais, né? Ciências normativas, como ele chama por um lado, e, por outro lado, as ciências ideográficas, que seriam as ciências culturais, as ciências humanas. Né? A palavra ideográfico, né, vem de idiota, né? Idiotes, no grego, né, tinha esse sentido de privado, né? Era usado pejorativamente para caracterizar o cidadão que se afastava da vida pública, né, que só estava preocupado com seus interesses particulares, né? Esse é um idiota. Né? O Windelband pega essa palavra, né, para caracterizar o que fazem as ciências culturais, né, ou ciências humanas. Né, ela singulariza, né,
traçam panoramas históricos, né, por meio da singularização de particularidades, né? Então, isso caracteriza os conceitos, né, individualizantes. Então, retomando aqui. Como eu disse, né, primitivamente, do ponto de vista, o mundo se apresenta numa tessitura ideográfica, né? Henrique vai defender que isso é primário, né, na cognição, em função do que ele vai chamar de valores gerais compartilhados por comunidades humanas, o que é característico das ciências individualizantes, apesar de ainda faltar na articulação metodológica do geral para o particular dos conceitos científicos individualizantes. Essa tessitura ideográfica primitiva pode ser constatada na análise, por exemplo, das mitologias antigas humanas. Nelas, quase todos os elementos que hoje entendemos como naturais, como terra, céu, sol, estrelas, rios, mares, tempestades, animais, plantas, né, são, normalmente nas mitologias, né, antigas, esses elementos são concebidos como agentes capazes de ação livre, que os coloca como singularidades de uma malha histórica. No seu desenvolvimento, as ciências generalizantes transformam, elas partem dessa tessitura original, né, e elas transformam essa tessitura em que o mundo originalmente se apresenta. Os valores gerais compartilhados por comunidades humanas são desconsiderados pelo cientista natural, o que provoca uma inversão da intenção cognitiva, que agora passa a se articular metodologicamente do particular para o geral. Com isso, são produzidos conceitos generalizantes, né, como átomo, vida, homo sapiens, e os próprios conceitos, né, de natureza, realidade, existência, ser. Já as ciências individualizantes, que só vão se desenvolver sistematicamente, né, nos últimos 2 séculos, de certa forma, o que elas fazem é retomar e continuar o trabalho, né, da tessitura ideográfica, né, em que o mundo originalmente se apresenta. Mas agora articulando metodologicamente os conceitos pré-científicos do geral em direção ao particular, permitindo a produção de conceitos científicos individualizantes, como Renascimento, Revolução Industrial, ditadura militar brasileira, Constituição Federal de 88, e por aí vai. Observe-se que os conceitos individualizantes se caracterizam por uma dupla relação a valores. Isso é uma coisa que o Kelsen não prestou atenção. A relação com o valor geral, estabelecida pelas comunidades humanas, e a relação com o valor verdade, estabelecida pelo cientista social em seu trabalho de constatação judicativa da presença dos valores gerais. Já nos conceitos generalizantes, uma vez desconsiderada a relação ao valor geral, sobra, né, apenas a relação ao valor verdade, que é estabelecida pelo cientista natural, mas tem uma consideração de valor também nos conceitos naturais. Falando agora especificamente da construção de uma ciência do direito, todos os neocantianos inicialmente vão concordar que seria uma ciência cultural. Isso, entretanto, não implica que ela seja constituída apenas de conceitos individualizantes. Toda a ciência é uma combinação de conceitos generalizantes e individualizantes. E o que deve ser considerado para a classificação é a finalidade cognitiva preponderante. Uma ciência será considerada cultural quando os conceitos generalizantes funcionarem como meio auxiliar dos individualizantes. Por outro lado, uma ciência será considerada como natural quando os conceitos individualizantes funcionarem como meio auxiliar dos generalizantes. No caso de objetos científicos multifacetados, como parece ser o caso do direito, muitas vezes é difícil cravar essa classificação. Em algumas áreas pode predominar a conceituação generalizante, em outras áreas a individualizante. Por exemplo, na investigação de um constitucionalista que pesquisa a elaboração da Constituição de 88, a Constituição Federal de 88, predominará o viés conceitual individualizante. Já no caso de um civilista, que busca compreender a configuração sistemática do conceito de equidade, por exemplo, no Código Civil de 2002, predominará o viés conceitual generalizante.
Do ponto de vista do Rickert, cravar-se uma ciência natural ou cultural é de menor importância. Fundamental é entender como efetivamente se formam os conceitos científicos. Então, agora vamos para as críticas do Kelsen e a refutação, né, que os neocantianos fariam. Né? Agora vamos para, espero que seja a parte mais interessante, para as tretas, né, que vai se travar aqui. Como procurei mostrar no início, Kelsen procura desidratar o reino dos fins até restar apenas as normas, que, segundo ele, não têm existência, mas apenas validade semântica de dever, exigência. Com isso, norma, valor e dever são colocados na mesma dimensão etérea, sem contato ou comunicação com o mundo do ser. A partir daí, ele passa a maior parte do texto criticando os neocantianos, denunciando o que ele chama, abre aspas, de sincretismo metodológico, a doença profissional dos teóricos do direito, fecha aspas. Nesse sincretismo, podemos identificar duas estratégias de crítica por parte do Kelsen. Primeira estratégia. Ao longo de todo o texto, Kelsen acusa os neocantianos, Rickert, Kantorowicz, o Laski e o Radbruch, de inicialmente reconhecerem que o mundo do ser é desprovido de valor, mas que logo depois se esquecem disso. Uma prova disso seria, por exemplo, quando Rickert diz que os conceitos científicos naturais relativos ao mundo do ser desconsideram os valores. Isso seria o reconhecimento do fato de que a realidade não tem nada a ver com a dinâmica do mundo do dever, do mundo das normas, e que, portanto, para tratar do direito, o mundo do ser, das explicações causais, deveria ser deixado de lado. O erro de Kelsen aqui está em pressupor que a realidade, ou o mundo do ser, é simplesmente dada, quando não há consideração de valores. Mas, como se viu, para os neocantianos, nada é simplesmente dado. Todo ponto de vista cognitivo, do ponto de vista, né, cognitivo, tudo é conceitualmente construído por meio de atos de tomada de posição em função do valor verdade. Quando Rickert diz que nas ciências naturais há uma desconsideração do valor, isso diz respeito apenas ao valor geral, que funda os conceitos individualizantes das ciências culturais. Portanto, conceitos naturais, como ser, realidade, existência, mundo, que Kelsen usa o tempo todo para criticar os neocantianos, também são formados em função de valores. Há uma mobilização de valores. Outro erro de Kelsen nesse ponto, quando ele diz que a realidade, que o mundo do ser, é simplesmente dada, ele provavelmente está pensando isso, se ele está seguindo o Herbar, ele provavelmente está pensando isso nos termos de Kant. Ou seja, algo é dado ao conhecimento quando os conteúdos da experiência, visão, audição, tato, olfato, gustação, né, são formatados, modulados, né, com as formas da intuição, tempo e espaço, e as 12 categorias do entendimento. Uma dessas categorias, como o Kant mostra lá, é justamente a categoria de causalidade, que estrutura, em termos de causa e efeito, todo o fenômeno da existência humana possível, o que Kelsen reconhece como a principal característica do mundo do ser. O problema aqui é que Kelsen vai pressupor que o mundo das normas, que ele isolou completamente do mundo do ser, também seria, de algum modo, dado ao conhecimento. Mas isso é impossível nos termos de Kant, pois só há categorias nos limites da experiência possível. Como normas, segundo Kelsen, não são objetos empíricos, elas deveriam permanecer inefáveis e incognoscíveis. Kelsen, entretanto, desrespeita esse limite. Inclusive, mais tarde, na Teoria Pura do Direito, lá no capítulo 3, né, vai se gabar de ter deduzido uma nova categoria do entendimento, né, que seria a imputação, Sureshnu. Enquanto o mundo do ser seria estruturado causalmente, o mundo das normas seria estruturado imputativamente. E aí ele faz todas aquelas distinções aqui, né, só pegando umas coisinhas lá da Teoria Pura do Direito.
Proposições científicas do mundo do ser, né, teriam a forma, né, sendo A, será B. Proposições científicas no mundo das normas, né, teriam a estrutura formal, né, poderiam ser formalizadas como sendo A, deve ser B. Bom, como o Stanley Poulson já apontou isso, vários outros comentadores, aliás, esse é um ponto, né, que o pessoal gosta de bater no Kelsen. Se Kelsen efetivamente pretendeu ampliar a tábua de categorias do Kant para além dos limites da experiência, então ele cometeu aqui um erro crasso. Agora, só falando um pouco aqui dos neocantianos, né? E os neocantianos ignoram Kant, reformulam. Bom, no caso dos neocantianos, não há um desrespeito a esse projeto categorial kantiano. Os neocantianos não extrapolam os limites da experiência, apenas procuram mostrar que as formas da intuição e as categorias do entendimento são derivadas de algo mais básico, que é o processo de formação de conceitos científicos. O que Kant fez, diria Rickert, foi apenas descrever um tipo específico de conceito, aqueles característicos das ciências naturais, os quais, entretanto, só podem ser elaborados por meio de uma transformação da tessitura ideográfica original com que a realidade se apresenta. Ou seja, o reino dos fins seria anterior e um pressuposto para a elaboração do mundo como natureza. Tá? Isso é uma coisa que Kant não disse, isso aqui é o Rickert, né? São os neocantianos dizendo. Bom, segunda estratégia de crítica aqui do Kelsen, a esse suposto sincretismo, né, dos neocantianos. Kelsen acusa os neocantianos de, contraditoriamente, tentarem articular o dever dentro do mundo do ser, o que ficaria explícito, por exemplo, quando eles dizem que o valor adere ou se realiza em bens culturais. Para Kelsen, algo só pode aderir a alguma coisa se também é alguma coisa. Por exemplo, um adesivo, um ímã. Né? Mas, se é alguma coisa, se existe, então não pode ser um dever, que tem apenas valor e não existência. Por outro lado, dizer que um valor se realiza é acreditar num tipo de mágica ou alquimia que escapa ao âmbito científico. Desse modo, segundo Kelsen, quando os neocantianos falam de dever dentro do mundo do ser, o que fazem, de fato, é tomar equivocadamente fenômenos do mundo do ser e confundi-los com o dever ou com o valor. E aí, o Kelsen elenca uma série, né? Ele analisa, eu vou só elencar aqui rapidamente, não vou comentar cada um, né? Mas ele vai dar como exemplos, né? Quando os neocantianos falam de interesse, de avaliação, de esforço, de apetite, do querer, do desejar, sentimentos, né? De modo geral, tudo quanto é processo fisiológico ou psicológico, tudo isso é típico do mundo do ser. Rickert, por exemplo, e aqui cito, abre aspas, confundiria o ato psíquico de avaliar com o valor no sentido objetivo do desejo, fecha aspas. Além disso, todos os exemplos de bens culturais fornecidos pelos neocantianos também seriam de objetos reais. Diante disso, Kelsen chega a sugerir que tudo não passa de um grande utilitarismo. De todos esses fenômenos analisados pelos neocantianos visariam, em última instância, a maximização do prazer. Se os neocantianos pudessem elaborar uma refutação geral a essas acusações de sincretismo do Kelsen, provavelmente concordariam que, na base das críticas do Kelsen, está uma profunda ignorância, proposital ou não, sobre o papel da liberdade na filosofia dos valores e também na filosofia prática de Kant. O que conecta o mundo do ser com o mundo das normas, para usar a metáfora cosmológica do Kelsen, né, é a liberdade. Os valores estão no mundo como ações livres. A transformação voluntária do mundo por agentes, individual ou coletivamente articulados, é o que realiza os valores. Kelsen se apega
na metaforicidade físico-espacial das línguas humanas para criticar a tese da realização dos valores. Obviamente que termos como aderir, incorporar, realizar são impróprios, dizem respeito a relações entre coisas físicas. Contudo, esses termos são usados pelos neocantianos e pelo próprio Kelsen, por todo mundo, né? Esses termos são usados por falta de melhores. Como eu disse antes, né, as linguagens humanas elas se desenvolveram para tratar de coisas físicas, espaciais, de modo que faltam termos para tratar da validade do valor. E essa crítica de Kelsen acaba sendo hipócrita, pois ele também usa termos forjados no mundo do ser para tratar da instância puramente ideal das normas. Começando com as próprias palavras, mundo, chamamos de mundo, de instância, de dimensão. E pelo menos numa passagem do texto, Kelsen também incorre no sincretismo, que ele denuncia. Na página 1233, né, ele diz que abre aspas, né, o ato psíquico sustenta o dever da norma. Sustenta, trägt, né, no alemão. Sustenta é físico, né? Na mesma página, na outra passagem, ele diz: o processo psíquico que tem o direito como o seu conteúdo, Inhalt. Né? Conteúdo é uma coisa física, conteúdo que está em um espaço físico. O que Kelsen quer dizer exatamente com essas metáforas sensíveis? Carregar, né? Sustentar, conteúdo, é algo que permanece em aberto. Como ele nega veementemente que a norma jurídica faça parte do mundo do ser, ela não deveria, então, ser pensada por meio de conceitos próprios do mundo do ser, ainda mais tão imprecisos e metaforicamente físicos como esses que ele usa. Mas, para além das ambiguidades e limitações da língua, é preciso não perder de vista a liberdade. Considerando apenas o projeto de Rickert para o direito, o valor de justiça se realiza na liberdade. O valor de justiça se realiza na liberdade dos atos de tomada de posição em função desse valor, né? Valor justo. E é isso que vai permitir a vivência, né, do sentido de justiça, o que tem lugar tanto na criação quanto na percepção dos bens culturais jurídicos. Paralelamente, por meio da liberdade de atos de tomada de posição em função do valor verdade agora, são produzidos os conceitos e as proposições verdadeiras, os bens culturais científicos, sobre aquelas vivências e bens culturais, né, o que vai constituir, o que constituiria aqui o corpo da ciência do direito. Se Rickert tivesse lido a teoria pura do direito do Kelsen, provavelmente ele teria discordado dos pressupostos epistemológicos assumidos pelo Kelsen, mas provavelmente teria aprovado boa parte dos resultados científicos sobre normas e sistemas normativos ali alcançados. Isso não é nenhuma contradição, pois, como Rickert diz em vários textos, né, o fato de um cientista ter uma concepção epistemológica ingênua, equivocada, não interfere necessariamente no seu trabalho científico de produção de conhecimento. Um excelente cientista pode ser um péssimo epistemólogo, um excelente epistemólogo pode ser um péssimo cientista. Mas, mesmo aprovando o trabalho científico do Kelsen, Rickert provavelmente discordaria totalmente da extensão dada ao objeto de estudo da ciência do direito. O que Kelsen fez na teoria do puro direito, diria Rickert, foi apenas uma teoria da norma, ou melhor, uma teoria de sistemas normativos, algo relevante que produziu avanços no conhecimento jurídico. Contudo, o direito não se restringe à norma. A norma é apenas um objeto ou um aspecto do fenômeno jurídico. Além das normas, é preciso considerar todos os outros bens culturais produzidos em função do valor justiça. Quais são esses bens? O problema é que Rickert não analisa e não diz quais são esses outros bens culturais, né? Mesmo porque ele não estava preocupado com isso. Estava preocupado apenas em elaborar uma teoria geral sobre formação de conceitos científicos. São os discípulos
do Rickert, que o Kelsen, né, critica, ele vai criticar aqui nesse texto, eu não vou ter tempo de analisar cada uma das críticas, né, mas são esses discípulos do Rickert. Primeiro o Lask, depois o Kantorowicz, depois o Radbruch, que tentarão delimitar com mais clareza quais são os limites do fenômeno jurídico, e, em linhas gerais, como se constituiria uma ciência do direito, né, uma ciência desse fenômeno. Mas, como observa Kelsen, ironicamente, né, cada um desses discípulos vai... Esses 5, né, ele elabora uma teoria bidimensional do direito. A filosofia do direito trataria do valor jurídico, justiça, e a ciência do direito trataria do direito fático. Né? Quem quiser, e tem um artigo também que eu faço a introdução, explico as condições em que esse artigo foi. Aliás, deixa eu só fazer uma propaganda rápida. Texto de quem? Do Kelsen ou do Lask? Do né? Lask. O Lask, ele escreve em 1905 a filosofia do direito, né? E engraçado que esse é o texto mais lido, mais traduzido. A primeira tradução desse texto é para o japonês, lá no começo do século XX, né? E ele é muito lido porque ele é curto. É um textinho pequeno, né? Que os alemães escrevem aquelas coisas enormes, né? Eu quero escrever aquele pequenininho, filosofia do direito, né? E todo mundo lê. Mas quando eu fui assim, pesquisar as condições que esse texto foi um rascunho aquilo ali, na verdade. Né? As pessoas dão um valor que esse texto não tem. Né? O Lask, ele tinha terminado o doutorado dele, estava fazendo a tese de livre docência dele, ele era o grande prodígio da Escola Neocantiana de Baden, orientando de Windelband, vai para Berlim vou fazer, né, ele é da filosofia, vou fazer uma tese aqui, vou aplicar a filosofia do direito, essa filosofia dos valores de Rickert no direito. Né? Ele quer fazer exatamente isso. Só que ele está lá no processo de pesquisa e o que acontece? Surge uma vaga de professor em Heidelberg. Windelband manda, né, uma carta para ele, falou, olha, tem vaga, cadê? Está pronta essa tese? Não estava pronto. Ele juntou tudo que tinha e entregou. É isso esse texto. E as pessoas dão valor para esse texto. Né? Eu traduzi esse texto e tem um artigo também que eu explico, eu conto essa história. Bom, mas, então, esse texto do Kelsen, ele é assim, tem insights interessantes nele ali, né? Mas você vê claramente que ele juntou resumos que ele estava, né, organizando ali, deu uma organizada, né, acabou o prazo, tem que entregar, né, e virou professor lá em Heidelberg. Depois tem o Kantorowicz, que para mim é o mais consistente, né, que vai em 1911 na ciência do direito e sociologia, né, elaborar uma teoria tridimensional do direito. Ele vai dividir em história do direito, sociologia do direito e jurisprudência dogmática, né, que a gente chamaria de dogmática do direito. A história do direito seria uma ciência individualizante, a sociologia do direito uma ciência generalizante, e isso que ele chama de jurisprudência dogmática é uma coisa meio parecida com o que o Kelsen defende, mas que não é o que o Kelsen defende, aí o Kelsen critica e tal. Esse é quem? O Kantorowicz. E, por último, o Radbruch, né? Gustavo Radbruch, que em 1914 também escreve uma filosofia do direito. Esse já era um cara do direito, né? Formação jurídica, aí a parte filosófica fica mais fraca, né? Acaba não... O Radbruch também elabora uma teoria tridimensional do direito, ele está traduzido aí, todo mundo conhece. A ciência do direito seria simultaneamente, segundo ele, né, uma consideração empírica do ser e uma ciência normativa. Em relação ao objeto, seria uma ciência empírica. Em relação ao seu método, seria uma ciência normativa. Kelsen vai dizer que isso é igual falar de ferro de madeira, uma contradição, não faz o menor sentido, critica, né, detona. Bom, o problema desses trabalhos aqui, do Lask, do Kantorowicz, do Radbruch, principalmente quando a gente compara com o que o Kelsen fez na teoria puro direito, tudo fica muito introdutório, incipiente. Né? E aí, só para encerrar, na minha opinião, o Kelsen erra na delimitação do objeto, a delimitação no objeto da ciência do direito, e erra também em sua concepção sobre a natureza desse objeto.
Contudo, depois de um século, desde a elaboração desses trabalhos, comparando o que o Kelsen fez com o que fizeram os neokantianos, é preciso reconhecer que a teoria pura do direito produz muito mais conhecimento sobre o fenômeno jurídico do que o que os neokantianos fizeram. E com isso, eu não quero dizer que o projeto neokantiano esteja furado ou seja inviável. Só quero dizer que ele não foi desenvolvido ainda. Eu acho que falta alguém para desenvolver isso de modo consistente. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Rezende. Tem uma pergunta aqui. Qual é esse texto do... Isabela, qual o texto? O texto que o professor estava comentando, em geral, é isso? Só esse... o texto que é o texto. Isso. O texto, né, o nome dele traduzido, né, é a ciência do direito como ciência normativa ou ciência cultural. Uma investigação crítico-metodológica. Né? Essa é a tradução. De 1916, esse texto. Hoje, eu sei que tem uma tradução italiana dele, e o problema do texto, pelo menos da versão que eu tenho, é que está em alemão gótico, é difícil de ler. Eu queria fazer um comentário, mas antes quero abrir, se alguém quiser fazer aqui da mesa ou dos presentes, depois dos virtuais aqui. Pode fazer. Posso fazer? Eu falo. Não, eu queria fazer um comentário tentando relacionar um pouco com a palestra que a gente teve de manhã, do professor Anditias, que é o seguinte. É estranho, me parece estranho esse conceito de validade do Kelsen dentro dessa discussão de filosofia dos valores que você estava trazendo, porque você mencionou, filosofia dos valores trata de algum valor mais substantivo, que seria a justiça, ou seria a verdade, e o Kelsen usa o termo validade esvaziado de qualquer sentido valorativo, na verdade. Então, é uma validade sem nenhum valor, porque, tudo bem, a ciência do direito tem um valor por trás, que é a verdade, então ela tem que descrever de maneira neutra o seu objeto, e com isso ela não pode ter nenhuma função prescritiva, ela não pode imputar ao direito o valor da justiça, né? Que seria a discussão da filosofia do direito, que para o Kelsen é mais uma discussão da crítica do conteúdo do direito, né? Da crítica da ideologia, a crítica da moral incorporada no direito. Então é interessante porque, enfim, parece que ele também não tinha... Esse conceito de validade surge de uma maneira muito improvisada, assim, me parece, a partir da sua exposição, surge de maneira muito improvisada no Kelsen para falar de uma validade dentro de uma filosofia dos valores, mas retirando qualquer valor do objeto da ciência do direito propriamente dita. E o que a gente viu de manhã sobre a norma fundamental era mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, a norma fundamental foi uma forma do Kelsen descrever um sistema jurídico sem fazer remissão, sem fazer nenhum juízo de valor sobre algum fato político, sobre o que dá origem histórica ou política para o sistema jurídico. Então, é mais uma tentativa da teoria de se esvaziar de qualquer juízo fático, histórico ou valorativo do que qualquer outra coisa, né? Quer dizer, o Kelsen vai dar um sentido muito específico para a validade, que parece que não é um sentido que estava pronto nessa filosofia dos valores da discussão kantiana, né? Enfim, a partir da sua exposição, um pouco isso que me veio, e o Nicolas já tinha mencionado para mim um trecho interessante da primeira edição da Teoria Pura do Direito, onde o Kelsen vai reclamar justamente do regresso do direito ao direito natural e à metafísica, dizendo que depois da Segunda Guerra Mundial, a filosofia do direito passou a ser uma filosofia de apologia do justnaturalismo contra os horrores da guerra. E para ele isso não é ciência, isso daí a função da ciência seria criticar a ideologia, e seria, portanto, analisar se a ordem jurídica existe ou não, se ela é válida ou não, mas distinguindo dessa discussão política ou moral sobre justiça, né? Então, eu queria te ouvir um pouco dessa impressão sobre o conceito de validade, em que medida foi uma criação meio improvisada do Kelsen, a partir de uma discussão da filosofia dos valores, pensar um conceito de validade que não tem nenhum valor em si, parece, né? Enfim, não sei se é uma impressão muito de leigo, mas é o que ficou. Eu faço isso aqui. Não, realmente, e é engraçado, né? Porque ele não define
Ele não trabalha com isso. Quando é para falar, né? Não tem existência, não faz parte do mundo do ser, né? Só que a noção de valor dos neocantianos, eles também vão falar, bom, valor não tem existência também, né? Aliás, a própria existência só vai ser configurada em função do valor verdade, né? Todos esses que você fica chamando aí de mundo do ser, de realidade, natureza, Kelsen, isso é produto de uma valoração, né? Você tem atos práticos de tomada de posição em função do valor verdade. Isso é o que produz conceitos científicos, né? Mas realmente, eu ficava assim, uma coisa que me chama a atenção, qual é a base teórica disso? De onde Kelsen está tirando isso? Porque nesse texto parece que ele já está com isso muito pronto, ele só não apresenta assim. Já está defendendo. Ele está defendendo a tese, ele não está, né, mais ou menos, ele está batendo só ali nos neocantianos o tempo todo, né? Eu acho que a forma, o que que esclarece mais nesse texto, né, é quando ele dá os 3 exemplos. Ele fala lá falar assim, por exemplo, né, as regras gramaticais, as regras da ética, né, mas essas da gramática é muito interessante. Você vê como é que se formam as regras gramaticais, né? Tudo bem, pode ter um momento da história ali que pessoas sentaram, né, uma academia brasileira de letras foi lá e tentou estabelecer uma regra para ordenar, mas normalmente a coisa vem dos modos de falar, né? Os modos de falar vão se transformando ao longo das eras, né? E aí, em determinado momento, um estudioso ali da língua vai simplesmente sistematizar os modos de falar, essas regras da língua naquele momento histórico, né? Esse trabalho não tem a ver com investigar a origem e a evolução, não precisa saber, a pessoa não precisa conhecer um grande, nessa concepção, né, um grande estudioso da gramática brasileira não precisa conhecer a história evolutiva do português, né, como a língua neolatina, como é que atravessa o Atlântico, como é que chega aqui, como é que se transforma. Então, essas línguas, uma vez estabelecidas, elas formam um sistema. E aí, eu vou simplesmente, por exemplo, como é que faz o plural nessa língua? Como é que faz isso? Né? Só que a regra é essa. Né? A mesma coisa do direito. Como é que o direito surge? Pode ser um processo democrático, né? Pode ser um negócio imposto pela força, né? Que evolui a partir de costumes. Agora, posso fazer uma análise do direito simplesmente desse sistema. Uma vez constituído esse sistema, né? Agora, por que chamar isso de valor? Né? E dever também. Aí eu não sei, talvez seja uma coisa assim do ambiente intelectual que ele estava, né? O kantismo, né? O kantismo aquele muito forte ainda. Então, como vem desse ambiente, como se diz, né? Ele vai desidratando isso, perde aqueles conteúdos, mas fica com esses conceitos, né? Mas dever simplesmente pensa isso numa concepção do ponto de vista semântico, né? No sentido de exigência, de ordem, né? O sistema normativo é um sistema de ordens, né? Prescrição de conduta sob ameaça de sanção. E isso estrutura, né, até a norma fundamental, que é o pressuposto de validade de todo o sistema. Isso é fantástico. Eu acho assim, os neocantianos, o Rickert, se ele lesse isso, ele acharia fantástico, né? Mas isso é só uma análise de norma. O que eles não aceitariam de jeito nenhum é tentar reduzir o direito a isso, né? Eu não sei também até que ponto que o Kelsen... Porque o Kelsen, às vezes, ele considera, ele fala, não, claro que norma, né, não surgiu nada. Né? Normas são criadas, e aí, em função de valores, pensado do ponto de vista material, né, comunidades humanas né, compartilham valores, em função desses valores, elas vão criar normas para regular fatos sociais. Tem muito homicídio, por exemplo, numa sociedade. As pessoas valorizam nessa sociedade a vida. A vida então, se coloca como um valor. Esse valor mobiliza essa comunidade, né? Essa comunidade vai lá e cria, né, uma lei para tentar combater esse fato social que são homicídios. Né? Kelsen, às vezes, dá a entender isso, né? Mas por que chamar essa obra de teoria pura do direito? Chamou de teoria pura da norma, ué. É uma teoria de sistemas normativos, não é? Só isso.
A mesma coisa, né, de querer reduzir o estudo das regras gramaticais ao estudo da linguística. É ridículo. Né? A linguística tem muitos. Agora, regras gramaticais é uma coisa. Importantíssimo estudar né, como é que funciona. Kelsen fez avanços incríveis. Mas aí ele quer reduzir tudo isso, o direito a isso? Não sei, fica meio ambíguo também. Né? Não sei se eu respondi. Não, respondeu. Por favor. Se puder vir aqui, para quem está ouvindo, tem 50 pessoas online aqui também, para ouvirem sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde, professor. É uma pergunta, eu creio, simples, mas como se você referiu ao Miguel Reale, em uma das obras do Norberto Bobbio, ele diz que o Reale acho que é a teoria da norma, ou teoria do sistema, do Bobbio. Ele se refere ao Reale. Ele diz que o Miguel Reale é o maior filósofo da América do Sul. E quando o senhor contextualiza essa questão das escolas de pensamento, né, de ciências da natureza, de ciências do espírito, culturais, o senhor fez um brevíssimo, quase espartano comentário do Bobbio, né? De onde que o Bobbio, eu digo, do Miguel Reale? A pergunta é, o Miguel Reale se encaixaria dentro desses neocantianos ou ele fez uma versão própria do neocantismo ao formular a teoria dele tridimensional? E qual seria a fraqueza dessa teoria quando ele faz talvez essa transposição? É isso, eu agradeço, eu assisto as palestras virtualmente com os colegas aqui. Hoje é a primeira, já que é o encerramento, então eu vim presencialmente. Agradeço, estou um pouco constrangido, só tem jovens aqui, mas eu acho que a idade aqui nos coloca na consciência de que continuamos a aprender. Obrigado. Então, né, sobre o Miguel Reale. Veja, quando você estuda esses neocantianos, você vê essa coisa, essa discussão sobre teoria, né, se é bidimensional, se é tridimensional, quadridimensional, e como isso era intensamente discutido ali, né? E veja, tem uma coisa assim que o próprio Miguel Reale, eu não estou desmerecendo o Miguel Reale, mas o Miguel Reale escreve, gente, eu não inventei, ele fala, não inventei isso não, isso aqui já vai. E ele fala, olha, tá aqui, o Kelsen fazia isso, o Kantorowicz fez isso, o outro lá, o pessoal discutia, né? Eu estou elaborando, né? Eu acho que faz muito bem feito. Não sei, ele tenta pensar, né? Falar que é uma dialética, né? Na verdade, seria uma trialética, né? Esse é fato, valor e norma, né? Que estão ali, né? Bom, mas não desmerecendo. O que tem, além disso, quando você lê, por exemplo, o Kantorowicz? O Kantorowicz fala, né, exatamente, é tridimensional. Né? E outros vão falar também de fato, valor e norma. Tá? Então, talvez o Miguel Reale tenha elaborado melhor e sintetizado melhor isso, né? Muito mais claro, né? Não sei o que eu poderia dizer sem desmerecer. Mas, se falando, né, tem o Bobbio, eu não conheço desse Bobbio, mas tem um pessoal que mete o pau no Miguel Reale, né? Internacionalmente também. Tem um pessoal que fala, olha, um grande, né, jurista. Aquele lá, Gabriel Cabral de Moncada, aquele português, né? Ele fala, não, Miguel Reale, assim, sincretismo, mistura alhos com bugalhos aí, isso aí não joga assim, né? Então não é essa unanimidade, né? Claro, aí tem todo o problema, né? No Brasil, falar português, né? Totalmente periférico, mas eu acho que o Miguel explica muito bem, não tem nenhum demérito nisso. O Kantorowicz é o Hermann? Isso, Hermann Kantorowicz. Porque ela está pedindo só os nomes, eu vou escrever. Hermann Kantorowicz e a obra é o Ciência do Direito e Sociologia, que é de 1911. Tá. Vai lá. Passa lá.
Boa tarde, Direito e professor José Sociologia. Gente. Obrigado pela palestra, acho que aprofundou bastante esse contexto neocantiano que o que se discute. E a minha pergunta é também em relação a essa mesma página, essa fatídica página da primeira edição da Teoria Pura do Direito. Porque o Kelsen, ele diz aqui explicitamente que a teoria dele é uma filosofia kantiana, cognitiva e teoreticamente transcendental. Isso na segunda edição da Teoria Pura do Direito some, ele acaba não dizendo, né? E ele vai dizer que a teoria pura ela se relaciona com esse kantismo principalmente pelo seu caráter puramente formal e também pelo caráter transcendental. Gostaria que você dissertasse um pouco mais sobre isso, né? Qual que é a relação que isso tem com essa filosofia dos valores não kantiana? Mas a sua pergunta é sobre... Você está perguntando sobre o Kant, né? O Kelsen dizendo que se relaciona com o Kant apenas do ponto de vista formal e transcendental. Isso é. E aí para colocar o neocantismo também na história. Né? Não, faz todo sentido, na verdade, né? O que a gente estava dizendo, essa desidratação que ele vai fazendo do Kant, né? Se você parte como... Né, tem como ponto de partida nessa distinção que o Kant faz, mundo da natureza, reino dos fins. É o problema da liberdade que está colocado ali. Né? E aí, liberdade tem tudo a ver com dever, com valor. Né? O valor que orienta atos livres. As pessoas agem livremente em função de valores. Né? Isso produz um mundo de como as coisas devem ser, não como elas são estruturadas, né, em função de leis naturais, mas em função de leis ou regras, né, ordens ali estabelecidas voluntariamente pelos indivíduos. Kelsen simplesmente desidrata tudo isso, toda essa carga aí, sobre liberdade, sobre ordem livre, você é desidratado, você fica com puro... Aí não é valor e não é dever mais, né, é simplesmente o significado, tem um sentido de norma. Né? O que é norma? É uma exigência, uma ordem. Simplesmente isso. Né? Então, esse mundo das normas, ele não tem existência, ele tem uma, entre aspas, uma existência semântica, simplesmente. Né? Então, essa seria, digamos assim, a relação com o Kant do ponto de vista formal. Do ponto de vista transcendental, aí é mais complicado, porque o que ele quer? Ele abandonou, ele desrespeita apesar que, agora, né, já pensando aí, você começa a pensar nas coisas na teoria pura do direito, né, do Kelsen, ele tenta fazer, não sei, você que está pesquisando isso, você pode, mas ele tenta fazer ali uma dedução transcendental, né, das categorias, ou pelo menos da categoria, imputação, que permitiria fazer ciência, produzir conhecimento sobre norma, sobre esse objeto, né? Que é a norma. Muita gente vai criticar isso, vai falar, bom, mas não pode fazer isso. Kant, isso é um dogma lá no Kant, né? Você só tem categorias nos limites da experiência. Se você não tem experiência, não é possível ter conhecimento. E você está falando que você está querendo produzir conhecimento sobre uma coisa que é impossível, que não se tem experiência, a gente não percebe pelos sentidos norma. Né? Kelsen, inclusive, no texto, ele até fala assim, talvez aqui você tenha uma intuição, alguma coisa assim, mas isso tem nada a ver com Kant. Eu nem sei de quem que ele está tirando isso, né? Então, não sei, talvez, né, na parte transcendental, a gente poderia dizer, essa está furada, total. Se ele tentou, né, se ele quer manter o Kant, e ele está achando que é possível deduzir uma categoria que permite o conhecimento, a elaboração de conceitos sobre uma coisa que não existe, não tem existência física, não é empírica, né? Aí não é Kant isso. Né? Já com os neocantianos, o Nicolas tentando fazer uma relação aí, eu acho difícil, assim, não tem. Porque os neocantianos vão por outro caminho. Né? A questão fundamental para os neocantianos é a liberdade.
né? E tanto que muita gente vai dizer que os neocantianos, na verdade, são neofistianos, né? Que é o eu livre, por espontaneidade do eu que funda tudo, que fundamenta o mundo. E como isso é a primeira coisa que o Kelsen joga fora, fica... Eu acho que esse debate, né, fica só... Eles estão usando só as mesmas palavras ali, às vezes. Né, mas você tem concepções por trás completamente diferentes. Já está quase que incomunicável. E aí eu não sei, eu acho que o Kelsen entende muito bem aquelas críticas que ele faz. Só que ele força a barra pelo lado dele. Não, então eu vejo assim, que ele já tem muita segurança, e eu não sei de onde que ele tira isso, se é do Herbach, ou se é daqueles lógicos lá do século XIX, não sei. Ele está muito tranquilo que existe esse mundo etéreo de normas. Isso tem uma consistência, não tem existência, mas tem uma consistência. Quando a gente fala, por exemplo, de regras gramaticais, de regras éticas, todo mundo entende muito bem o que é isso. Tudo bem, até pode, né, entender indiretamente, mas o que é? Aí ele não diz, ele não descreve, né, não problematiza o que é essa natureza, essa validade, não fala disso. Não sei. Se quiser. Não, o que eu ia perguntar era só se Kelsen é um neokantiano ou não no fim, mas acho que a resposta é não, muito claramente, né? Pelo menos para você. Ele usa, você pega a teoria pura do direito, né? Vale as notas lá. O que tem de Kant naquelas notas não é brincadeira, né? Quando o Kelsen vai distinguir norma moral de norma jurídica, por exemplo. O Kant, vai lá, critica o Kant, não sei o quê. E ele usa um monte de estruturas ali, né? Da linguagem, dessa herança kantiana. Né? Então, nesse sentido, é kantiano. Agora, o problema tem um espírito de Kant ali, ou não tem, né? Os neocantianos acham absurdo, assim, uma série de coisas, né? Mas acharia muito interessante a análise que ele faz de norma. O conhecimento que se produziu ali sobre sistemas normativos. Aí depende do que você chama de Kant, né? Quem se entende por Kant. Seguindo nessa linha, professor, vários dos palestrantes que vieram aqui nesse ciclo de palestras apresentaram o Kelsen como um neocantista, assim, com variações. Alguns falam que o Kelsen tem um neocantismo mais forte, depois diminui. O professor Travessone considera que o Kelsen tem um neocantismo constante. Mas o que você apresentou aqui foi um momento de confronto do Kelsen com o neocantismo. Então, em resumo, assim, quão neocantista você acha que a gente pode considerar o Kelsen? Podemos considerar? Em que medida o Kelsen dialoga com essa corrente? Mais alguém? Por favor. Deixa eu só responder a dele, para não perdeu. Aí outro problema, né? O que você está entendendo por neocantismo, né? Porque tem, por exemplo, no direito penal, as coisas... Eu demorei para cair a ficha, né? Começava com os penalistas, assim, não, porque os neocantianos... Aí você vai ver quem eles estão chamando de neocantiano ali, é muito diferente dessas escolas neocantianas na filosofia. Escola de Baden, escola de Marburg, né? Por outro lado, você tem, hoje é muito comum se chamar de neocantiano, por exemplo, o Habermas. São os neocantianos, né? Habermas, Dworkin. Então, começa daí, né? Que você está chamando de neocantiano, né? Kant tem um peso gigante assim no pensamento, na filosofia, né, ocidental, né, de Platão, Aristóteles, né? Muita gente diz hoje, né? Você está fazendo filosofia, ou você está batendo em Kant, está criticando Kant, ou você está com Kant, né? De alguma forma desenvolvendo Kant. Então, tem muitos tipos de neocantismo, né? Mas quando você pega, né? Neocantiano, escola neocantiana de Baden, vê quais são os autores. Aí você vai ler especificamente, você vai ver o que o Kelsen faz, são coisas muito diferentes, né? Aí não seria um neocantismo nesse sentido, mas você pega, vai contar quantas vezes aparece a palavra Kant, e remissões à crítica da razão a Kant, né? Demais. Então, nesse sentido, é um kantiano, sim. Agora, que se chama de neo, né? Que é o problema. Uma coisa que é interessante, que eu acho que é interessante no Kelsen,
e que nesse texto não fica claro isso, mas na teoria pura do direito, acho que fica muito claro, é que o Kant que é bom para ele, o Kant que interessa para ele, é o Kant da teoria pura, é o Kant da crítica da razão pura. Né? O Kant da ética, né, que é esse que vai na metafísica dos costumes, na metafísica dos costumes, o Kant da teoria do direito, para ele, ele nem trata disso, né? Não cita, não lê, né? Então é um neocantiano, né, que é a crítica da razão pura, né? Escolheu essa e tenta fazer. E você pega o capítulo 3 lá da teoria pura do direito, é totalmente assim, parece, né? Estou desenvolvendo aqui um projeto kantiano. Né? Quero aqui descobrir a categoria que permite produzir conhecimento sobre normas. Muita gente vai dizer, mas não tem experiência. Opa, aí não pode. Você passou uma linha aí que... Não sei se respondi. Vamos lá, última pergunta aí. Professor, a gente pode dizer, uma questão bem reduzida, a gente pode dizer que a hegemonia da teoria pura do direito do Kelsen silenciou, de certa forma, outras propostas metodológicas para tratar da questão da ciência do direito, propostas muito mais, digamos assim, profícuas, talvez mais frutíferas, do que reduzir o direito à norma. Por exemplo, o Piaget escreve uma obra, O Juízo Moral na Criança. Na introdução ele diz, eu não posso avaliar qual é a relação da criança com a norma diretamente. Eu tenho que fazer isso de forma mediada. O que ele usa? Ele usa a moral. Então ele faz um trabalho fantástico sobre isso no livro O Juízo Moral na Criança. Regras do método sociológico do Durkheim, Durkheim utiliza também a moral como instrumento metodológico para avaliar o direito. Essas propostas elas foram silenciadas na história. Enquanto prevaleceu uma teoria pura do direito no campo da epistemologia, da ciência do direito, essas propostas elas foram sumindo. Né? Propostas de entender o direito também da perspectiva sociológica. A Escola de Chicago, que teve contribuições, inclusive, importantes no campo normativo. Né? Não chegou aqui em países como de tradição anglo, sim, mas de tradição latina, não. Voltando à questão inicial, será que a hegemonia, o controle que a teoria pura do direito teve em países latinos não silenciou, portanto, propostas muito mais frutíferas, para usar, que você poderia ir para a moral e ficou se restrito simplesmente à norma jurídica? É uma questão... Excelente questão, porque lá, né, isso é um negócio que se debate aí já faz um século, né? E, de novo, eu acho que você precisa muito... No direito a gente tem muito essa mania, né, de querer simplificar e generalizar tudo. Você colocou várias coisas. Uma coisa é a América Latina aqui, né? Por exemplo, o direito penal do inimigo, por exemplo, é só na América Latina que você tem, né, essa coisa. Será que... e aí tem outra coisa, né, você falando, eu sempre li isso, né, na minha formação, né, sempre, não, porque o positivismo, ele silenciou esse predomínio do positivismo, foi péssimo, não sei o que tem. Veja, para mim, o positivismo era quase um xingamento, sempre foi quase um xingamento. Eu nunca conheci alguém, né, eu sou positivista também, não, sempre foi um negócio assim, ninguém quer ser positivista, né? Aí eu fico, onde está esse domínio? Não, todo mundo sempre... na verdade, todo mundo está sempre metendo o pau no positivismo, né? Então, será que é nas faculdades de Direito? É isso que o pessoal está querendo falar? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, você tem, assim, uma banda, todo mundo mete o pau. Você pega o Radbru, por exemplo, né? O Radbru, ele tinha umas linhas ali meio ambíguas, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Isso que ele não é o kantiano, né? Seguindo ali da filosofia dos valores do Hegel. Tinha uma coisa meio ambígua que ele dizia assim, não, mesmo uma norma injusta, ela ainda é válida, né? Nossa, depois ele se arrepende profundamente disso, né? Não é
e isso assim, é só um detalhezinho, né? E aí o Radbruch, aí ele diz uma coisa que eu também já não concordo. Ele fala assim, não, porque o positivismo que dominou ali na Alemanha permitiu, por exemplo, a ascensão dos nazistas, né? Porque aí o juiz dizia, não, estou seguindo a norma, você tem um sistema aqui, eu sou funcionário, sou um aplicador de normas aqui, e não posso fazer, esse é o meu trabalho, né? E não consideraria um fundamento moral, né, da norma, dignidade humana e nada disso. Veja, eu fico pensando, se isso fosse verdade, então o mundo, a época de ouro, na verdade, do justnaturalismo, seria uma época né, e foi a era do imperialismo, né, da escravidão em escala industrial, né, esses pensadores aí, né, estão pensando, e toda a riqueza que está fluindo para a Europa está vindo da exploração da África, das Américas, né, do Oriente ali. Então, assim, né, não acho que as pessoas lerem mais Kelsen, considerarem Kelsen importante ali, né, por exemplo, essa forma de pensar que isso possibilitou que os nazistas não fosse assim, né, na época do justnaturalismo, o mundo seria perfeito, né, seria tudo lindo, né, você teria a realização de sociedades justas, e muito pelo contrário, né. Então, acho que depende, é complicado você falar isso, silenciou, que para mim, que eu vejo assim, as pessoas tá sempre metendo pau no Kelsen, parece que está querendo silenciar o Kelsen, né? Você quer silenciar alguém, você fala, positivista, xinga de positivista, né? Bom, não sei se eu respondi também, é difícil essa aí. Bom, acho que sumiu meu microfone, mas só queria agradecer de novo o professor Zé Rezende. E acho que a gente fechou, pelo que me lembro, a primeira palestra foi do Mário Porta? Não? Foi do Cadore. Ah, bom, foi do Cadore. Mas o Cadore dizia que o Kelsen não era neocantiano. Aí veio o professor Mário Porta dar uma aula sobre Kant no dia dos 300 anos de Kant, não é isso? E hoje a gente termina ainda com a polêmica. Quer dizer, cada um usa o autor da forma que ele quer, né? Da gente é cobrado que a gente interprete bem um autor. Mas os autores mais criativos se apropriam, por exemplo, Kelsen se apropriou do Kant da maneira que ele quis, né? Eu acho que é um pouco quer dizer, ele era kantiano à maneira dele, mas não a maneira que os neocantianos com quem ele estava debatendo nesse texto, por exemplo, aprovariam, né? Então fica assim, cada um tem que ser criativo e defender seu ponto com base nos autores que lhe ajudem mais, tá bom? Moral da história. Muito obrigado, Rezende. E assim a gente encerra o nosso ciclo nesse semestre, e quem sobreviveu ainda na disciplina de ED deve fazer a prova. Quem não sobreviveu já está liberado, né? Já está no além. Obrigado.